Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Saldi. Hoje eu estou representando aqui o grupo 7 no trabalho do professor Viana, da FATEC de São José do Rio Preto. E hoje eu vou mostrar para vocês, mostrar para o professor inclusive professor, eu vou deixar esse vídeo público, tá bom? Mas vou mostrar para vocês um projetinho que nós fizemos do Fedora Server 43. Então nós tivemos que pegar o sistema operacional cru e instalar vários serviços nele, tudo bem? E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. De novo, eu sou o Guilherme Saldi, estou representando o grupo, mas junto comigo estavam o Gabriel Jandosa, estão, na verdade, o Gabriel Jandosa e o Isaac Precioso, tudo bem? Então, vou minimizar essa tela e vamos começar. Eu vou abrir meu VirtualBox, tá? E aqui, pessoal, o que nós fizemos? Nós emulamos o servidor, o Fedora Server, tá? Numa máquina virtual. E um dos requisitos dessa aula, desse projeto, era fazer a comunicação do servidor com o cliente. Tudo bem? Então, qual foi a ideia e o que nós desenvolvemos em cima disso? Nós criamos duas máquinas virtuais, a princípio uma, que é a máquina do cliente por si só, que é essa g7.fedoraserver.v43. E depois de instalado o sistema operacional, nós duplicamos essa máquina virtual, depois de instalado e configurado, basicamente, nós duplicamos essa máquina virtual e criamos o g7.fedoraserver.v43 espaço client. Tudo bem? Então a comunicação entre cliente e servidor é feita usando essas duas máquinas virtuais. Beleza? Eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes. Então, se eu der umas paradinhas é porque eu tô bebendo água, tá? Vamos lá, então. Uma configuração muito importante aqui das máquinas virtuais. As duas têm 4 GB de RAM, tá bom? 4096, aqui onde eu tô passando o mouse. 16 MB de memória de vídeo, não é muito importante, porque nós vamos usar principalmente o terminal, tá bom? 42.95 GB de disco rígido, tá bom? E uma configuração muito importante para fazer tudo funcionar no final é a configuração de placa de rede, tá? Então aqui onde eu estou passando o mouse, na seção Network, nós temos duas placas de rede em ambas as máquinas, tá bom? Então nós temos o adaptador 1, que é uma rede interna, tá bom? Chamada Intnet. E a rede e o adaptador 2 é uma NAT. Então ela pega a internet do computador hospedeiro, no caso, do meu computador. Nós criamos essas duas redes por quê? Para fazer o servidor, na verdade o cliente, conseguir se conectar com o servidor como se ambos estivessem em uma LAN, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas ambas as máquinas usarão, na verdade, o adaptador 1 e assim eles vão conseguir pegar IP na mesma faixa de rede e assim o cliente vai conseguir acessar os serviços que estão hospedados no servidor, tá bom? Para começar então, eu vou executar a máquina aqui do servidor. E igual eu comentei aqui no começo, as duas máquinas são exatamente iguais, com exceção de que o servidor, é claro, tem os serviços instalados e configurados e tem só o terminal. E a máquina do cliente também tem uma interface gráfica, tá bom? Para simular melhor o uso de um usuário mesmo, ou o computador de um usuário, um computador final propriamente de cliente, tá? Contextualizando um pouquinho, nós precisamos, na verdade, fazer funcionar os seguintes serviços, então. O firewall, o DHCP, tá? Para atribuir os IPs automaticamente para os clientes. Usuários e arquivos, então fazer a transmissão de arquivos, tá? Do cliente para o servidor ou vice-versa. O DNS, tá? Para traduzir IPs para os seus respectivos domínios e vice-versa também, tá? Uma página web, então um servidor web e um serviço completo de e-mail. Tudo bem? Então eu vou seguir exatamente essa ordem para demonstrar tudo. Vou começar pelo firewall, que é o mais simples, e vou seguindo por todos os serviços, demonstrando as configurações no servidor e então mostrando o funcionamento no cliente.
tudo bem? O cliente consumindo esse serviço. Então aqui eu estou no servidor, eu vou fazer login com o usuário de root, tá? Aqui eu já estou logado, vou dar um clear no console para ficar mais limpo para a gente trabalhar. Então o daemon que nós utilizamos é o Firewall D, que é o firewall padrão do Fedora, tudo bem? Então quando nós instalamos o Fedora Server, pelo menos na versão 43 e até o momento de gravação desse vídeo, o daemon padrão de firewall do Fedora é o Firewall D, tudo bem? Inclusive, a gente pode verificar o processo do firewall. Eu vou rodar com sudo, tá bom? Mas nós podemos executar o systemctl, status e o nome do processo. E aqui a gente já consegue ver que o firewall está ativo. Eu não consigo passar com o mouse em cima, tá? Mas vocês podem analisar, fazer a análise prestando atenção nas letras em verde, tudo bem? Então ali em cima, em loaded, tem o caminho do firewall. Tem que ele está enable, em verde. Preset também está ativado. E um pouquinho ali para baixo, na quinta linha, se eu não contei errado, mostra que o serviço está ativo e está rodando e desde o dia. Desde uma hora X, que foi a hora que eu liguei a máquina virtual, tá? Uma outra coisa que a gente pode ver é, aqui no canto inferior da máquina virtual, se eu clicar com o botão direito nesse ícone, ou só passar o mouse mesmo, a gente consegue ver as placas de rede, tudo bem? Então, igual eu falei, a placa 1 está conectada enquanto a 2 está desativada. A gente vai manter assim em ambas as máquinas virtuais, tá bom? Igual eu comentei, para que elas estejam na mesma faixa de IP, tudo bem? Se eu, inclusive, vir aqui e rodar o comando get, acho que é assim, se eu não me engano, eu consigo verificar as zonas do firewall, tá? E eu consigo observar que eu tenho essa zona Fedora Server, que é a zona padrão do Fedora mesmo. E ela tá na interface ENP0S3, que é justamente o nosso adaptador 1, tá bom? Da rede interna. Então agora, se eu fazer o seguinte, sudo firewall -cmd, -list all, -zone, e passar essa zona, eu consigo ver... Opa, escrevi o comando errado. É list -all. Agora sim, eu consigo ver todos os serviços que estão autorizados, que estão com as regras autorizadas no firewall, as portas, a interface e todas algumas outras informações do firewall. Então, com isso, nós conseguimos comprovar que o firewall está funcionando, mas melhor ainda, a gente consegue ver que nós já adicionamos alguns serviços previamente, as regras desses serviços, na verdade, ao firewall. Então, por exemplo, ali na linha de serviços, o primeiro é o Cockpit. Ele vem instalado automaticamente com o Fedora Server 43, tá? É aquela interface web de acesso para você acessar o servidor remotamente, digamos assim. Mas alguns outros serviços já foram configurados e estão funcionando. Por exemplo, o FTP, que é o serviço, nosso protocolo para transmissão de imagem, tá bom? File Transfer Protocol. Tudo certo? Então aqui a gente confirma que o firewall está funcionando, tá, pessoal? Vamos partir agora para o DHCP. O DHCP, aliás, o daemon que nós usamos do DHCP é o DHCP-D, tá? Que é um serviço de código aberto. A gente consegue ver o IP do servidor usando esse comando aqui, tá? Então, o IP do servidor é 192.168.50.1 e eu vou mostrar para vocês os arquivos de configuração, tá? Então, vamos abrir o arquivo de configuração desse DHCP-D que nós usamos para definir as configurações de rede, o intervalo de rede, a subrede, a máscara de subrede. E eu vou usar o vim, tá bom? Para abrir todos os arquivos aqui na demonstração, então por isso vocês vão ver os comandos, em sua maioria, começando com vim. Mas vamos lá, vamos acessar vim/dhc, etc, dhcp, dhcpd.conf. E aqui nós temos uma configuração de subrede. Então o IP do nosso servidor é 192.168.50.1. É isso mesmo, né? O ponto 1, porque 0 é a rede, tá? Aqui nós temos a máscara de subrede,
o range de IPs que vão ser atribuídos, que podem ser atribuídos aos clientes, tá bom? O IP do servidor, a máscara de subrede e algumas configurações básicas de DNS, tá? Se eu sair aqui agora, aliás, vou pedir para vocês prestarem atenção ou decorarem um pouquinho, ou se lembrarem, pelo menos, melhor assim, só desse range, dessa opção range. Então lembrem-se que o IP dos clientes pode ser atribuído de 192.168.50.10. Então 192.168.50 é fixo, tá? É reservado para a rede. Então pode ser de ponto .10 até ponto .100. Então se a gente sair aqui do Vim e a gente der IPA, a gente já confirma que o nosso servidor está nessa faixa de rede, tá bom? Porque o IP é 192.168.50.1, igual tá nessa linha na frente do meu mouse, tá? E a gente pode também abrir o arquivo que define que essas configurações vão ser atreladas à placa de rede 1, a nossa interface de rede 1. Então aqui é uma configuração bem fácil, a gente só cria uma variável dhcpdargs, tá? E passa o nome da nossa placa de rede, do nosso adaptador de internet aqui. Como eu comentei com vocês anteriormente, como nós vamos trabalhar com um modelo de LAN, então o cliente, o servidor, os clientes e o servidor estariam, em teoria, na mesma faixa de rede, nós passamos a placa de rede interna, tudo bem? Vou sair desse arquivo novamente. E agora, para a gente confirmar que está tudo funcionando, eu vou precisar ligar a máquina do cliente. E lá dentro, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o mesmo comando que eu rodei aqui no servidor para verificar o IP do cliente. Na teoria, o cliente deve receber um IP automaticamente, por causa justamente do DHCP, tá? Que exatamente faz esse trabalho para nós de atribuir um IP automaticamente para todo mundo que está na mesma rede. Então vamos esperar a máquina do cliente ligar. Aqui vocês vão ver que é um pouquinho diferente, igual eu comentei, porque tem interface gráfica, tá bom? Não me recordo exatamente qual o nome da interface que nós baixamos, tá? Mas, se eu não me engano, ela é padrão do Fedora Client mesmo. Então aqui tem um outro user 25B, tá bom? Eu vou colocar a senha dele. Ele demora um pouquinho para entrar mesmo, é normal. Mas assim que a gente estiver na página, na área de trabalho, igual aqui, eu posso abrir o terminal usando Ctrl Alt T, tá? E agora, se eu der um IPA, eu consigo ver na linha aqui onde está meu mouse que o cliente pegou um IP justamente na faixa que nós configuramos. Ele pegou o primeiro IP que nós configuramos, tá? 198.168.50.10, e assim nós confirmamos que o DHCP também está funcionando. Tá bom, pessoal? Partindo para o próximo serviço agora, voltando para a máquina do servidor, nós temos os usuários e os arquivos. Então, para mostrar que os usuários estão funcionando, eu posso dar um logout aqui na máquina do servidor. E como login, ao invés de colocar root, eu posso colocar user25b, tá? E se eu digitar a senha, eu estou logado agora no usuário user25b do servidor. Não confundam, tá? Também chama user25b, mas esse usuário é diferente do usuário que nós estamos logado na máquina do cliente. Tudo bem? Eu vou dar logout de novo e vou manter aqui como usuário root para ficar mais fácil de fazer as coisas, tudo bem? Então vamos lá. O protocolo de transmissão de arquivos é o FTP, padrão, tudo bem? E o serviço que nós utilizamos é o VSFTPD, tá bom? Que é um servidor de FTP para Unix. Então, nós usamos FTP e o FTPS, que é basicamente o FTP com TLS, tá? Um certificado de criptografia. E para começar, aproveitando que eu falei disso, eu vou mostrar para vocês o nosso certificado, tá? Então, vamos vsftpd.pen, e eu abri o arquivo errado, né, pessoal? Vamos sair aqui do Vim. Então, vamos abrir de novo. SSL private vsftpd.pen. Agora sim, nós temos aqui o certificado, nosso certificado de criptografia. Tudo bem? Eu vou sair daqui porque não tem muito o que comentar nessa tela.
Mas algo mais interessante é o arquivo de configuração do VSTPD. Então, vamos abrir ele aqui. E aqui nós temos algumas coisas bem interessantes para comentar. Então, nós restringimos, não sei se vocês conseguem, mas tentem prestar atenção no meu cursor, tá? Ele está atualmente nessa linha. Então, nós não permitimos transmissões ou conexões, digamos assim, utilizando IPv6, somente IPv4, tá bom? Nós ativamos o SSL para criptografia. O que mais que eu posso comentar aqui com vocês? Aqui nós definimos as portas, tá bom? A porta mínima e a porta máxima para fazer a conexão com o nosso servidor de arquivos. O IP do servidor, 192.168.50.1, tá? Eu acabei pulando, mas também o caminho dos arquivos de criptografia, tá bom? Igual, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês. E algumas outras configurações que são padrões que já vieram configuradas nesse arquivo do VSTPD. Tudo bem? Eu vou sair dessa tela agora. E antes de mostrar a transferência de arquivos na máquina do cliente, a gente pode verificar o serviço de arquivos propriamente rodando. Então eu vou rodar esse comando aqui, usando o grep, para listar todos os serviços que estão rodando na porta 21, tá bom? Então aqui nós conseguimos ver que o VSFTPD está rodando usando um protocolo TCP/IP na porta 21, tá bom? Aqui, inclusive, utilizando o IPv4 que eu comentei sobre sua restrição anteriormente, tá? Conforme o arquivo de configurações. Então, para mostrar agora funcionando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a máquina do cliente e eu vou usar um arquivo chamado FileZilla para fazer a transferência de arquivos, tudo bem? Então, vou abrir aqui o FileZilla. Vou me conectar ao servidor aqui no canto superior esquerdo, tá? Vou mostrar também as configurações rapidinho. Então, aqui em host, nós passamos o IP do servidor. Eu não passo uma porta porque eu deixo ele no modo de transferência passivo, tudo bem? Criptografia. Nós definimos essa opção de usar FTP explícito sobre TLS, tá? Então, com TLS. Tipo de logon normal. E usuário e senha que nós configuramos nos arquivos de configuração do VSTPD. Tudo bem? Se eu clicar em OK, ele traz esse fundo azul conforme nós configuramos aqui. Deixa eu mostrar de novo. Em cor de fundo, tudo bem? Sinalizando que o servidor está conectado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o terminal de novo. E eu vou... Opa. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir o FileZilla. E eu quero navegar para essa pasta aqui. Home user 25b documentos, tá? Então vamos fazer o seguinte. /home /user 25b /documentos. Dentro dessa pasta eu vou dar um ls. Eu tenho esses dois arquivos. E eu vou criar um terceiro, tá? Vou criar o teste final.txt. E aqui eu vou entrar no modo edição do Vim, no modo inserção do Vim. Eu vou falar final apresentação. Vou chamar de final apresentação. Vou salvar ele. Se eu der um ls de novo, o teste final.txt já está aqui. E se eu voltar agora no meu FileZilla e atualizar isso daqui, eu consigo visualizar o teste final aqui na máquina do cliente, tá? Clicando com o botão direito e clicando em Upload, eu faço a transferência para o servidor. O FileZilla me traz uma confirmação, tá? Aqui no canto superior direito. E agora, se eu navegar para essa pasta aqui, que é o endereço remoto do servidor, então home user 25b, então voltando aqui na máquina do servidor, se eu navegar para /home /user 25b e der um ls, eu consigo ver o teste final.txt. E para confirmar que está tudo funcionando, eu vou abrir esse arquivo com o Vim e eu consigo ver o final apresentação aqui para nós. Tudo bem? Se eu editasse esse arquivo e abrisse novamente no cliente, usando o FileZilla, claro, acessando o arquivo que está no servidor, eu conseguiria ver tranquilamente as edições. Tudo bem? Por aqui nós fechamos também o Users e Files. E agora, encaminhando um pouquinho mais para as partes mais rápidas, nós vamos começar com o DNS.
Então, o pacote de serviço, na verdade, que nós utilizamos é o Bind, que é o Berkeley Internet Name Domain, que foi, inclusive, ele é bem famoso, tá? Ele foi criado na Universidade de Berkeley, se eu não me engano, na Califórnia, tá? Por estudantes. E me corrijam se eu estiver errado na década de 80, tá? E ele é um pacote de serviços para o DNS, tá? O DNS ele tá rodando na porta 53, que é a porta padrão do DNS, tá? Nós ativamos a recursão, vou mostrar tudo para vocês, que é para resolver domínios externos e não só internos, tá? E configuramos também um forwarder, que é o DNS do Google, famoso 8.8.8. Tudo bem? Então vamos abrir o arquivo de configuração do DNS. Pronto. Então aqui nós temos várias coisas, igual eu comentei, ele está rodando na porta 53, tudo bem? Tá com a recursão ativa, igual eu comentei, para resolver domínios externos e não só os internos, que estão configurados em um outro arquivo, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o arquivo de zona direta, tá? Tá com um forwarder configurado, então se a gente não conseguir resolver usando o arquivo de zona direta, ele vai redirecionar, vai tentar resolver um domínio, um domínio, usando esse DNS do Google. E aqui para baixo nós temos algumas outras configurações padrões, é claro, do Bind. Mas aqui, nessas últimas, essa antepenúltima e essa penúltima seção, define os nossos arquivos, na verdade, de zona. Então nós definimos a zona lab como nosso arquivo de zona direta, tá? A zona direta ela resolve IPs a partir de um nome de host, tudo bem? Então, dado o nome de host, o DNS procura o IP desse domínio. E aqui embaixo, 50.68.192, o endereço é o nosso arquivo de zona reversa, tá bom? Que faz o contrário do arquivo de zona direta. Então, ele resolve um host a partir de um IP, tudo bem? Aqui nós definimos os tipos de arquivo, os arquivos, na verdade, desculpa. E eu vou abrir eles aqui agora para a gente dar uma olhada em que brincadeira nós fizemos aqui. Então vamos lá. Vamos abrir primeiro o arquivo de zona direta, tudo bem? Então, aqui eu quero abrir o db.lab. Então aqui, pessoal, nós temos várias configurações do DNS, tá? Aqui nós temos o serial, nós temos o refresh, que é de quanto em quanto tempo esses endereços, essa tabela, se eu não me engano, acho que eu posso falar assim, vai ser atualizada. Em quanto tempo ele vai tentar atualizar de novo, se falhar essa atualização. Em quanto tempo esses dados expiram. E o tempo mínimo de permanência, de persistência desses dados aqui dentro da nossa tabela de DNS. Eu não sei se eu posso falar assim, tá? Eu não sei a nomenclatura. Esqueci a nomenclatura, na verdade. Tudo bem? Aqui em cima eu acabei pulando, mas nós temos o time to live também, tá? De um dia. Aqui nós temos o dns.lab e o root.lab, tá bom? Que são algumas configurações básicas do DNS. E descendo mais um pouquinho, agora sim nós temos os domínios que nós configuramos no nosso arquivo de zona direta. Então nós temos o DNS, esse na verdade são os prefixos, então nós temos o DNS, o FTP, o cliente, o site e o mail, tá bom? Todos esses domínios, eles têm no final .lab, porque é a forma que nós configuramos lá no nosso arquivo do Bind, tudo bom? Que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Então, de novo, só reforçando. Caso o nosso DNS não consiga resolver algum host que não esteja aqui, por exemplo, youtube.com, ele redireciona essa resolução para o DNS do Google. Tudo bem? Vamos sair desse arquivo e agora vamos mostrar o arquivo de zona reversa. Tudo bem? Que é esse arquivo aqui. Ele é a mesma coisa do arquivo de zona direta, mas a diferença é que ele faz o contrário. Então ele resolve hosts a partir de um endereço IP, tá? Então como o prefixo é 192.168.50, se eu não me engano é isso.
acabei me perdendo aqui. Nós definimos o ponto 1, que é o nosso servidor, o DNS do nosso servidor, tudo bem? E o IP do cliente, que foi atribuído recentemente, conforme eu mostrei no começo dessa apresentação para vocês, que é o ponto 10. Tudo bom? Tá, e Guilherme, como a gente faz para testar o DNS? Eu vou para a máquina do cliente agora. É essa daqui. É que ela fica preta porque precisa validar nosso acesso, tá? Então, estou na máquina do cliente, vou minimizar o FileZilla, vou dar um clear no console. E o que eu vou fazer? Eu vou pingar o servidor do cliente, tá? Então, 92.168.50.1. Aqui ele pinga normalmente, tá? Isso é normal, porque nós já testamos a conexão entre o cliente e o servidor. Mas o interessante é pingar um host que nós configuramos no arquivo de zona direta. Então, ao invés de pingar um 92.168.50.1, eu vou pingar o ftp.lab, por exemplo, que é o serviço, nosso servidor, na verdade, de transferência de arquivos. E agora a gente consegue ver que está pingando normalmente. E isso comprova que o DNS está resolvendo corretamente os domínios. Tudo bem? Eu vou dar um clear aqui. E agora partindo para o nosso penúltimo serviço. Tá acabando, pessoal, eu prometo. Eu vou mostrar para vocês a nossa página web. Então nós usamos o Daemon HTTPD, tá bom? Ele é muito conhecido como Apache 2 nas distros Debian, tá bom? Então no Ubuntu da vida, por exemplo, vocês que usam já devem ter se deparado com o Apache 2 e é o mesmo Daemon, só que com nome diferente. Tudo bom? Vamos dar uma olhada no arquivo de configuração dele. Então vamos abrir aqui o httpd conf.d.site.lab.conf, tá? Então aqui nós temos um host virtual para fazer o Apache funcionar, tudo bem? Então aqui nós temos o nome do servidor, que é o mesmo configurado no nosso arquivo de zona direta. Muito importante isso. Nós temos a pasta do nosso servidor, tá? É essa /var, /www, /site.lab. E aqui algumas diretrizes de allow override all e require all granted para o Apache funcionar corretamente. Tudo bom? Para ele poder sobrescrever, para a gente poder sobrescrever configurações do Apache. Tudo bem? Então, se eu abrir essa pastinha, /var, /www, /site.lab, então, vamos dar um cd, /var, /www, /site.lab e dar um ls, a gente consegue notar que tem um arquivo index.html aqui. Esse arquivo ele foi previamente configurado, tá? E ele tem uma página HTML básica. Mas então, se a gente acessar o IP do nosso site, do nosso servidor, desculpa, usando um navegador web no nosso cliente, a gente deve conseguir visualizar a página, essa página que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então vamos mudar aqui para o cliente, vamos abrir então, vamos em aplicativos, vamos abrir o Firefox que eu instalei previamente aqui, tudo bem? Então vou abrir o Firefox, vou lançar ele, vou esperar abrir. E aqui no campo de URL, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar http 192.168.50.1, que é o IP do nosso servidor. E como a gente consegue confirmar, tá tudo funcionando exatamente como deveria estar. E ainda para testar o DNS, o que a gente pode fazer? Se nós lembrarmos lá do arquivo de zona direta, a gente tinha uma zona, na verdade um domínio configurado como site. Então, na teoria, se eu vier aqui e buscar pelo domínio site.lab, ele deve abrir a página normal. E a mesma coisa, é o mesmo resultado, o resultado esperado, já que o DNS, como a gente viu, estava funcionando, mas agora a gente consegue comprovar de novo com outro domínio, com outro domínio, exatamente. Tudo bem? E por fim, vou mostrar para vocês o serviço de e-mail, tudo bem? Tá acabando, eu juro. Então, aqui nós usamos o protocolo IMAP, tudo bem? Para recebimento de mensagens. E o Dovecote... não, desculpa, acho que eu me confundi, pessoal. Eu sempre confundo.
Nós escolhemos o protocolo IMAP para o recebimento e para o recebimento de mensagens do Dovecot, se eu não me engano é isso. Isso, o servidor de envio é o Postfix e o servidor de recebimento é o Dovecot. E para o recebimento de mensagens é o Dovecot, desculpa. Tá? Nós usamos o protocolo SMTP padrão para fazer o servidor de envio, que igual eu comentei é o Postfix, tudo bom? Então vamos lá. Vamos abrir o arquivo. Nós temos dois arquivos de configuração para dar uma olhada, tá? Então vou abrir primeiro o do Postfix, que é do nosso servidor de envio, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguma coisa para comentar com vocês. Nesse arquivo a gente arrumou os domínios, o nome do host, que é o mesmo definido lá nas configurações de DNS. Nós arrumamos as mensagens de boas-vindas, tá, para os usuários, para aparecer com os domínios certos. Restringimos só para protocolo IPv4, tá? Configuramos também as pastas de armazenamento dos e-mails e definimos os locais dos certificados TLS e do servidor de recebimento, tá? Então vamos lá. Aqui em MyHostName nós conseguimos ver o mesmo host configurado no arquivo do DNS, tá? De zona direta. O domínio, lab, tudo bem? Aqui em MyOrigin nós nós atribuímos essa variável cifrão myDomain, tá bom? Para arrumar as mensagens, para elas aparecerem com o domínio certo, tudo bem? Aqui em Inet Protocols nós deixamos na verdade só como IPv4, tá bom? Removemos o IPv6. Descendo mais um pouquinho, em MyDestination nós também arrumamos as variáveis, então agora mostra o domínio certo aqui nessa parte também, tá bom? E se eu não me engano tem mais alguma configuração aqui para baixo. Aqui em MyNetworks nós passamos o IP do servidor, tá? O endereço de rede do servidor, na verdade, é muito importante isso. 92.168.50.0/24, tudo bem? E se eu não estou enganado, tem mais alguma coisa aqui. Que é justamente a pasta de e-mail, tá bom? Então, em Home Mailbox, nós passamos MailDir, que é a pasta de entrega dos e-mails. E tem mais alguma aqui, se não me falha a memória. Aqui em SMTP Banner, nós também arrumamos a mensagem com o domínio nessa parte. Então, antes era só ESMTP. Nós passamos o MyHostName, tudo bem? E no arquivo de configurações do Postfix, nós mexemos nisso, tudo bem? Agora eu vou abrir para vocês o arquivo de configuração do Dovecot, tudo bem? Que é o dovecot.conf. Aqui deu um pouquinho mais de trabalho para mexer. Eu confesso que foi a parte que nós mais demoramos para mexer, porque seguindo um tutorial um pouco mais, não antigo, mas de uma versão anterior do Fedora Server e de uma versão um pouquinho mais antiga do Dovecot, os arquivos de configuração dele vinham em arquivos separados, tudo bem? E nessa versão do Dovecot, aparentemente, eles estão vindo em um arquivo só. A configuração é feita em um arquivo só. Eu ainda posso fazer a configuração em arquivos diferentes, mas se eu quiser esses arquivos, pelo menos o template, digamos assim, desses arquivos, eu preciso baixá-los, tá bom? Eles não vêm mais por padrão. Então, eu precisei ler um pouco de documentação, buscar em uns lugares meio obscuros aí, mas no final deu tudo certo. Tá? Então, o que nós fazemos aqui é, na verdade, bem simples. Então, nós ativamos o SSL, nós definimos como required, tá? Que é obrigatório. Em protocolos, nós definimos como IMAP e POP3, tudo bem? Em mail home, nós definimos /home e o caminho relativo a pasta do usuário. Mail driver é MailDir. E a variável MailPath recebe MailDir com um M maiúsculo, tudo bem? Descendo um pouquinho mais, aqui nós passamos os certificados de criptografia, tá bom? Nessas duas linhas que eu estou mostrando aqui para vocês. Em mecanismos de autenticação, nós definimos como plain login, tá? Aqui nesses Unix listeners, eu não lembro exatamente o que eles são,
mas um ah, faz referência às configurações do Dovecote por si só, e esse segundo, Unix Listener, ele faz a integração basicamente com o postfix, tudo bem? E aqui nós definimos as portas para o protocolo IMAP e o IMAP S, que é o com certificado, tudo bem? Então a 143 e a 993. Vamos sair desse arquivo e eu vou mandar um e-mail já para o usuário de teste, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um e-mail aqui usando linha de comando, tudo bem? Então vou chamar ele de apresentação final, na verdade vai ser o conteúdo dele aqui. Então eu vou colocar conteúdo do e-mail da apresentação final, tá? E vou usar um pipe com o comando mail, tá? Que nós também instalamos. E o título desse e-mail vai ser e-mail da apresentação final. E nós vamos enviar esse e-mail para o user 25B. Se tudo der certo, ele não vai dar nenhuma mensagem de erro. E agora, mudando para a máquina do cliente, ele vai pedir para a gente colocar a senha de novo aqui. Eu vou desbloquear a máquina. Vou fechar o Firefox. Vou fechar também o FileZilla, que não vai ser mais necessário. E vou fechar o terminal. Eu vou abrir aqui agora o Thunderbird, que vai ser o último aplicativo do dia. Ele é o nosso... Qual a palavra que eu posso usar? Verificador de e-mails, digamos assim. E se a gente esperar um pouquinho, aqui na caixa de entrada já aparece um novo e-mail para nós. Tudo bem? O Thunderbird trouxe uma notificação aqui no canto superior direito, tá? Então, se eu clicar aqui no e-mail da apresentação final, eu consigo visualizar o e-mail que eu enviei lá pelo servidor. Tudo certo? Então aqui aparece as informações de quem enviou, superuser, root@lab, para user25b@lab. Tudo bem? Eu queria mostrar as configurações aqui do servidor, mas eu não lembro onde é exatamente. Vamos ver. Pessoal, eu não lembro onde que eu mostro as configurações aqui de conexão. Isso que eu queria mostrar. Vai ficar para a próxima. Tudo bem? Então, com isso, nós comprovamos, por fim, que o serviço de e-mail também está funcionando. Tudo bem? E fechamos, assim, a apresentação de todos os serviços aqui no Fedora Server 43. Foi um projeto, na verdade, muito legal de fazer, tá? Igual eu comentei, nós tivemos um pouquinho mais de... Nós demoramos um pouquinho mais para fazer o serviço de e-mail funcionar, mas nada fora do comum também. Acho que, inclusive, é mais comum as coisas não funcionarem nesse mundo de tecnologia da informação que funcionarem de primeira. E, para finalizar, para convencer vocês um pouquinho mais a usarem o Fedora Server, eu posso falar que ele é muito simples de configurar. Ele não exige tanta memória, tanto armazenamento como o que nós definimos aqui para nossa máquina virtual, tá? E acho que um ponto muito interessante de se colocar aqui também é que recentemente, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um canal chamado Linus Tips. E ele gravou um vídeo com o Linus Torvalds, criador do kernel do Linux. E por incrível que pareça, o Linus Torvalds, criador do kernel do Linux, ele usa o Fedora como seu sistema operacional para uso pessoal, tá bom? Então eu não vou passar o vídeo aqui, claro, por questões de direitos autorais, tá? Mas eu vou deixar o link desse corte do vídeo aqui no primeiro comentário fixado, tudo bem? Pessoal, de novo, eu me chamo Guilherme Saldi. Eu espero que vocês tenham gostado. Representei o grupo 7, estou representando aqui o grupo 7 nessa demonstração hoje. Professor Viana, eu espero que o senhor tenha gostado também. E em breve eu volto com mais projetos interessantes aqui no meu canal. Muito obrigado. Tchau, tchau.